Agora nós vamos entrar no que eu chamo, na terceira parte da minha apresentação, que vai suscitar, talvez, um olhar mais crítico sobre que oportunidades, que desafios nós temos nesse agro tão bonito, tão responsável, que emprega tanta gente, que representa 25%, 27% do PIB nacional, que é o maior empregador. Esse agro que de 2017 a 21 exportou mais de $1 trilhão. Este agro, que é esta enormidade em termos de distribuição de renda e geração de emprego, ele está cheio de oportunidades. Ele ainda tem muito para crescer. E a primeira coisa que a gente tem que entender, em que circunstâncias nós fazemos essa produção. E essa produção, ela ocorre, né, nos trópicos, né? Não é no hemisfério norte que vai ocorrer essa produção de alimentos que o mundo vai demandar. Ali as áreas já estão tomadas e, como eu falei, o clima ele não permite que se faça plantios durante o inverno. Só para relembrar, a agricultura é fotossíntese. Fotossíntese é fundamentalmente sol agindo sobre o metabolismo das plantas. E sol a gente tem nos trópicos 12 meses por ano. E o Brasil é um país tropical. Logo, essa é a nossa condição. Agora, esse ambiente de produção tropical, ele é um fator limitante também, porque ele ocorre em solos pobres. As grandes fronteiras nossas do centro-oeste são áreas que até bem pouco tempo atrás o pessoal acreditava que não servia para nada, tanto que havia uma expressão que dizia sem cerrado, nem dado, nem herdado, né? Ou seja, era uma área absolutamente sem qualquer futuro, né? Solos pobres e nos trópicos, a característica dos trópicos é temperatura de clima, temperatura alta e muita chuva, né? Então, a umidade e a temperatura mais elevada são o meio de cultura fantástico para a proliferação de todo tipo de pragas, de doenças, de fungos, de insetos, etc. Então, esse é o ambiente onde nós fazemos agricultura. Nós não temos um inverno rigoroso que mate todos os insetos, né? Por exemplo, né? O próprio bicudo, que é um dos maiores inimigos do algodão, ele passa de um ano para outro se hospedando de restos de algodão ou dentro da propriedade ou na beira da estrada, né? Então, essa é a circunstância. Essa circunstância faz com que a de insumos que sejam aplicados, que precisam ser aplicados, ela é muito grande, porque se o solo é pobre, eu tenho que botar mais fertilizantes. Se o ambiente é quente e úmido, eu tenho que provavelmente aplicar mais defensivos para proteger aquela cultura. E isso se reflete nos números, né? Aqui vocês vão ver nesse gráfico, né, o peso que tem a semente. Agora, nessa barra que vocês viram subindo ali na esquerda no gráfico, é o peso dos fertilizantes, né? E se nós somarmos fertilizantes, defensivos e semente, pegar só essas três grandes contas, isso representa 63% do custo de produção no Brasil. Então, para você ter uma ideia, né, os solos da Ucrânia são os melhores do mundo. Depois eles são sucedidos pelos solos da Pampa Úmida Argentina e por aí vai. Na Pampa Úmida Argentina, um agricultor normalmente aplica 60 quilos de fertilizante por hectare. 60 quilos. No Mato Grosso, no Cerrado brasileiro, nós, para fazer a mesma produção que os argentinos fazem, com 60 quilos, nós temos que aplicar 600 quilos, 10 vezes mais. Isso faz com que o nosso custo de produção seja comparativamente com os argentinos muito superior. Por isso que e os custos também com defensivos são maiores, de maneira que nós precisamos ter outras vantagens para poder competir no mercado internacional. E
Aqui tem um desafio para a pesquisa. Hoje nós aplicamos, né, voltando de novo, na parte de fertilizantes, né, nós gastamos aí, voltando mais um clique, 38%, 38% do custo de produção é fertilizante. Aqui tem um desafio enorme, gente. Nós precisamos fazer uma aplicação mais localizada. Aqui entra tecnologia. Hoje ainda se faz aplicação por média, NPK, e pega-se uma fórmula, e tem muita gente ainda que faz aplicação de fertilizantes sem análise de solo, ou quando faz com análise de solo, faz uma distribuição espacial sem ser localizada. Então, aqui tem uma oportunidade. Outra oportunidade é na aplicação dos nossos defensivos, né? E aí a gente tem que cuidar para a gente não ser enganado, né? A estatística, ela é uma ciência que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela que tu pode concluir alguma coisa que é necessariamente verdadeira. Por exemplo, o Brasil é o país que aplica a maior quantidade de defensivos. É verdade, mas é verdade porque nós temos duas safras. Então, na mesma área, nós aplicamos duas vezes. Nós plantamos primeiro soja, temos que cuidar da soja, depois, na mesma área, plantamos algodão ou milho. Então, por isso que se usa mais, sem falar nas 70 milhões de hectares que nós plantamos. A terceira questão errada, quando se fala, não, a aplicação de defensivos por hectare no Brasil é muito alta. Sim, porque nós temos duas e, em algumas circunstâncias, até três safras na mesma área. Tem lugares onde se planta soja, planta milho e ainda feijão irrigado, no mesmo hectare, no mesmo metro quadrado. Por isso que, por hectare, nós não podemos fazer essa comparação. E a comparação, na minha visão mais correta, é a quantidade de defensivos aplicados por tonelada de produto colhido. E aí sim, aí nós ficamos atrás do Japão, dos Países Baixos, da França e de um monte de gente que gosta de regrar e de regular né? Nossa aplicação, ela por tonelada produzida, uma das menores do mundo. Agora, isso não quer dizer que está tudo resolvido, né? Isso é apenas para a gente não usar a estatística de maneira a defender teses que são indefensáveis. O que a realidade aqui entre nós é o seguinte, que essas névoas que nós aplicamos, ela só metade, ela vai cumprir a função dela, né? Para se fazer um produto químico funcionar, ele tem que ser aplicado numa temperatura e numa umidade ideal e numa velocidade de vento que não promova a deriva, que não leve essa partícula para um lugar onde não precisa fazer nenhum tipo de proteção. Logo, os números que eu tenho mostram de que 40%, 50% das aplicações são fora das condições ideais. Logo, elas estão colocando um material semi-inerte, né, na propriedade com um custo elevadíssimo. Em cada bico desses aí, em cada atomizador desses aí, passa meia Hilux em valor de produto por ano. Então, se nós estamos jogando 50% sem efeito prático, nós estamos jogando 50% das Hilux que são gastas, vamos dizer assim, na compra do defensivo fora. Então, tem muita oportunidade. Hoje já está sendo lançado por uma empresa no mercado um produto que é chamado Sea Spray. Sea de ver, spray de pulverizar, ou seja, é uma combinação de uma câmera que vai na frente da máquina, que faz a leitura da erva daninha, da quantidade, do tamanho, do tipo de folha, e passa essa informação por computador para o atomizador, que coloca então só a quantidade exata. E com isso, em algumas circunstâncias, se conseguiu até uma economia de 90% do produto aplicado. Vejam só que
economia do ponto de vista de custo, isso pode trazer para o agricultor, mas, acima de tudo, como nós podemos tornar o nosso ambiente protegido quando a gente vai fazer um uso mais efetivo da tecnologia na parte dos defensivos. É importante chamar a atenção de que as moléculas estão avançando muito. Hoje nós temos moléculas super avançadas que se degradam rapidamente, de baixa efeito residual, se tornam inertes sem prejuízo ambiental e que, em algumas circunstâncias, se aplica menos de 1 litro por hectare. Lembrando que 1 hectare tem 100 metros por 100 metros, e 1 litro por 100 metros por 100 metros, nem com aquela bombinha de borrifar água em planta se conseguiria.